E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrez. E no vídeo prepara o teu coração que eu vou trazer todos os detalhes do que aconteceu entre Gukesh e Fabiano Caruana. Eles se enfrentaram nas Olimpíadas e, claro, o mundo tava se perguntando como lida o Gukesh contra os melhores jogadores de xadrez do planeta, jogadores muito preparados. E sim, nessa partida nós teremos uma preparação do Caruana que ele fez lá no caldeirão da bruxa mesmo, pra pegar o gênio da Índia. Agora, vamos ver como o Gukesh lidou com tudo isso. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas e a Gukesh contra um dos melhores do mundo, Fabiano Caruana. E vamos ver o que aconteceu aqui no detalhe, porque o Gukesh botou a solidez do peão dama e entrou numa catalãzinha que a gente já conhece aí. O norueguês joga de dia, joga de noite também, isso aí toda hora. Agora, o lance mais jogado nessa posição é a tomada em C4. E claro, as brancas acabam recuperando esse peão no momento certo, com a ideia de dama 4 e tomar em C4. Agora, o lance do Caruana aqui, claro, é uma característica dele, ele sempre surpreende com alguma preparação e ele botou uma ideia nova, que é o lance torre B8, que depois que tu olha, tu até pensa como ninguém nunca jogou essa ideia, faz muito sentido. Por quê? Qual o plano do Caruana? Realmente entrar nas linhas principais, que é tomar em C4, porém com uma diferença. Quando as brancas vierem para tentar recuperar o peão, tu leva B5 na orelha, porque a torre já tá apontando ali para aquela casa. Então, o Caruana quer realmente tomar o peão e ficar com o peão a mais. Esse é o plano dele. Agora, claro, o Gukesh foi surpreendido, veja que ele vai gastar tempo aqui no relógio para executar o próximo lance dele, e ele sai do tema tomando o peãozinho de D5 para não deixar essa ideia que as pretas estão preparando. Então ele tomou aqui, o Caruana jogou o da máquina, que é bispo B4, o Gukesh cobriu, e depois da retomada vão jogar essa posição, onde o Gukesh tá com certeza fora dos livros de abertura dele. Vamos ver como é que ele vai lidar com o Caruana aqui. Bom, o Gukesh passou o bispo pra G5, é um lance natural, bota o tema da cravada, o Caruana dá um totó, e aqui, claro, bispo H4, tu perde aqui o bispo, então o Gukesh tomou, e vai jogar essa posição com o roque, ameaçando o cavalo tomar D5. Bom, o Caruana aqui, ele tomou em C3, então vai alterando a estrutura de peões também. Em algum momento o Gukesh vai ter que preparar uma ruptura com o cavalo D2, E4 e talvez jogar com os peões colgantes de C e D. Agora, o Caruana faz o natural, ele faz o roque dele, a posição vai esquentando, cavalo D2 jogou o Gukesh preparando a ideia do E4 e o Caruana manobrou esse cavalo dele para E7 também, tirando agora o cavalo da frente do peão. Ele pode preparar um dia rupturas com C5, é o que tá apontando. Agora, o Gukesh aqui não jogou E4 direto, vejam que ele jogou o lance E3. Possivelmente porque ele não queria entrar realmente na estrutura de peões colgantes, que é difícil de jogar, tu vai tomar uma pressão com esses peões, só que o Caruana não vai deixar o Gukesh não entrar nisso. Vejam lá, o Gukesh jogou E3, a ideia dele vai ser jogar dama 4 e C4 para fazer outra ruptura aqui, só que tu tem problemas com essa ruptura. O Caruana já tinha mais ou menos preparado o torre B8, olha lá, que tem várias ideias, inclusive a ideia do B5. Então veja como isso vai acontecer. O Caruana jogou bispo E6, olha lá, ele já vai controlando essa ruptura aqui. O Gukesh jogou o dama 4 e aquele tema, porque quando tu joga essa ideia, olha lá, tu leva um garfo aqui. Porque tem aquela torre lá em B8 que normalmente não tem, mas nessa posição o Caruana tem, né? Então aqui o Gukesh ameaçou tomar esse peão, o Caruana defendeu. E agora o Gukesh, ele se dá conta que ele não pode jogar o C4 que ele queria. E ele tem que entrar realmente na estrutura com E4, onde tu pode, de fato, entrar aqui no tema dos peões colgantes. Agora, Rafael, mas por que não pode jogar C4? Porque tu leva o garfo no final da linha. Eu tomo, e depois que tu retoma, tu leva esse garfo, e aqui tu tá frito, e na região do Dendê. Problemas caruaneiros. Agora, o Gukesh vai ter que pensar que xadrez, então não tem preparação, vai ter que encontrar lance mesmo. E ele jogou o E4, tem que fazer uma ruptura nesse centro, jogou esse E4 e aqui o Caruana já tinha voltado o cavalo dele com a ideia de jogar C5 e começa um caos completo nessa partida, os dois já com menos de uma hora no relógio. O Caruana bota pressão por aqui nesse momento. Aqui vem o xadrez refinado, cálculo bruto do xadrez indiano. O Gukesh aqui encontra o da máquina. Dama A3 ele jogou. Bom, ele sai de temas de B5 que podiam estar chegando e ao mesmo tempo ele provoca o Caruana. Porque o Caruana botou pressão aqui no ponto de D4 e o Gukesh falou, quer tomar? Pois toma. Então ele bota mais pimenta ainda nessa ideia que é uma ideia fria. Aqui, horrível para as pretas. Vejam que o Caruana aqui ele jogou B6, só mantendo
consolidando a posição. Rafael, mas por que o Caruana realmente não tomou? Já que ele tá ganhando um peão. Porque tu cai no golpe tático do Gukesh, que é o lance E5. Então veja que não foi à toa. Ele não só botou pressão no ponto de C5, o Gukesh, como também tá de olho no cavalo. Então aquele cálculo concreto de engine mesmo, que esses caras da Índia têm. Porque agora, se a dama sai pra G5, única casa pra manter o controle do cavalo, já que tu tomar aqui tá perdendo uma peça, tu leva agora cavalo F3, ataca a tua dama e não tem mais como a dama se manter na defesa do cavalo, tu perde uma peça. É forçado aqui, vai tudo abaixo. Então, dama A3, lance muito fino, lance da máquina mesmo. O Caruana jogou esse daqui, que é um lance interessante, porque ele propõe uma troca do peão lá do canto por um peão do centro, então não é uma boa troca de jeito nenhum pro Gukesh. Ele não vai tomar esse peão de A6, aqui ele traz a torre pra coluna, torre de A em B1, e o Caruana traz também a torre pra segurar esse potrilho e bota a torre no jogo. Vejam que já não tem mais agora esse cavalo caindo, a ideia do E5, tem realmente uma pressão surgindo aqui no ponto de D4, e aqui o Gukesh, então, ele toma o peãozinho de C5. E claro, mas Rafael, aqui o Gukesh vai ganhar um peão, não vai ganhar não. O Caruana convidou ele pro caos com o lance D4, então vejam lá. Provavelmente aqui o Caruana, claro, já tá gastando o tempo do relógio, já tá pensando da própria cabeça também, a posição ficou extremamente confusa. Agora, a dúvida é por que o Caruana só não retomou aqui? Bom, tu pode, né? Mas aqui tá perdendo um peão. Tá perdendo um peão completamente inteiro. Então, a ideia do Caruana é realmente botar problemas e ele joga o lance D4. Porque agora, se tu tomar aqui, ele quer tomar em C3, é bagunça. Se tu tomar aqui, ele toma de dama, o cavalo tá solto, eu ganho um tempo na dama e ainda tô apertando o C5. Então, lance incômodo pra posição do Gukesh. O Gukesh não deixou a posição abrir, ele jogou lance C4, mantendo tudo fechado. E o Caruana agora joga dama G5 de novo, aproveitando o tema desse cavalo solto e também preparando para retomar o peão de C5. Então, tudo muito bem calculado pelos dois jogadores. Vejam que o Gukesh é que ele defendeu o cavalo. Um lance que nos chama a atenção é porque o Gukesh não joga F4. Se tu jogar F4, ele leva a dama a tomar C5 e tá lá, o Caruana recupera o peão dele ainda com esse peãozinho passado. Se tu trocar as damas, tá tudo defendido. É posição difícil de jogar. Podia também, mas ele não jogou. Bom, foi jogada aqui torre D1, segurando o potrilho. Agora veio a retomada e a posição é extremamente complicada, né? Agora, aqui é um momento marcante também, saindo dessa fase da abertura e início do meio jogo, o Gukesh joga F4 no momento certo. Os dois iam se apertando no relógio. Atacou a dama, veio a dama pra H5, e agora a ideia do Gukesh é jogar F5, propondo aqui caos. Porque, vejam lá, eu tô interrompendo o contato da dama com o peão de C5. Se cair C5, vai cair D4 e tudo vai abaixo. O bispo tá ameaçado e o Caruana aqui tem que jogar uma linha meio que forçada, que é a troca em B1, deixando o cavalo sem defesa e jogando o lance dama E2, onde ele ataca o cavalo e propõe a troca de cavalo por bispo. O Gukesh entrou nessa troca, tá? Ele tomou o bispo, caiu o cavalo, agora ele toma em F7. O rei das pretas tá mais exposto e aqui a gente vai ver essa grande qualidade, não só estratégica como tática dos dois jogadores. Por quê? Olha o que jogou o Gukesh, ele tomou em C5, a posição é super confusa, parece que tem aqui uma proposta do peão de A2 caindo também, mais o Caruana. Olha o lance que encontrou o Caruana, rei G8, praticamente único nessa posição. Porque, Rafael, calma lá, eu tomaria aqui A2. Esses caras ficam inventando 9 horas, por que não tomar o peão? Se tu tomar o peão, tu perde o jogo por conta de dama H5 e tu tem um problema grave tático aqui, que é, se o rei voltar pra manter a defesa da torre, tá vindo torre F1 e o rei vai ter que se afastar e essa torre vai cair. Então, G6 é um lance natural, só que agora tu cai nessa linha forçada, lá, torre F1. E agora, quando tu joga isso pra não deixar cair nada, eu entro com dama E5. E aqui tá claríssimo que teu rei tá muito mal. O cavalo tá cravado, a torre também tá ali solta, não pode sair senão cai o cavalo. E eu jogo aqui um lance como bispo H3, tu tá frito. Não pode tomar aqui, que senão tu perde a dama. E eu tô ameaçando também ideias de bispo D7, atacando a torre de olho no cavalo. Tô ameaçando o cheque também, entrar aqui na 7, tá perdido. Aqui tu tá perdido de pretas. Então o Caruana viu esse golpe e jogou o lance rei G8. Único lance pra ele não ficar perdido. Então a posição segue tensa, segue equilibrada. O Gukesh passou a torre pra F1 de olho ainda nesses temas, olha lá. E o Caruana aqui jogou rei H7, escondendo mais esse reizinho dele. E aqui o lance marcante do jogo, porque o Gukesh encontrou o da máquina, que é o lance dama E5. Então, de novo, xadrez concreto, cálculo de engine que a gente vê no xadrez indiano. Esse lance bota em graves problemas a posição do Caruana. Por quê? Ele escraviza duas peças importantes das pretas, que é a torre e o cavalo. Então vejam lá, o cavalo não pode sair senão tu perde a torre não pode sair senão tu perde o cavalo, e eu tenho ideias um dia de entrar com essa torre na 7 e te dar mate. É basicamente
É isso que tá acontecendo aqui. O Caruana precisa encontrar contra-jogo. Ele encontrou um dos únicos, que é o lance dama E3, e quando o rei se afasta, ele dispara o peão. Ele tá falando, calma lá, meu guri, que eu tenho um peão andando aqui. Tem um peão em disparada, quase promovendo. O Gukesh jogou a linha já antevendo tudo isso. Ele joga bispo H3, que parece que a ideia dele, quando eu vi esse lance primeira vez, eu achei que era pra jogar bispo D7, mas nada. Contra D2, ele joga controlando a promoção, veja lá, e mantendo essa escravidão aqui das peças pretas. Não pode sair nada. Torre não sai, o cavalo não sai. Rafael, calma lá. Primeiro, por que o Gukesh não pode jogar esse? Aqui a gente vê de novo esse tema dos jogadores de alto nível. Se tu joga um lance que parece super natural, tu ganhando uma peça aqui, tu perde o jogo pelo brilhante Torre F8, que os dois jogadores viram com certeza absoluta. Porque agora, olha que lance. Tu não pode tomar aqui, que senão eu tô promovendo, e tu tá frito. Não tem lance pra jogar aqui. Se tu tentar interromper a coluna, né? Tu leva cavalo, toma F5, tá perdido de novo, porque tu não pode retomar, senão perde a dama, e não tem lances aqui. Não tem o que fazer. Perdeu uma peça. Perdeu uma peça, o resumo da ópera é esse. O cavalo ainda tá ameaçando 10 de duplo, a torre tá caindo e a fio, vai tudo por água abaixo. Então, jogou o D2 e o Gukesh não esquivou, olha lá. Jogou bispo G4. Segura, reforça a ideia da promoção e agora ainda tem as ameaças de entrar com a torre na 7ª fila. O Caruana jogou dama D3, a ideia dele é que ele toca a torre e ameaça C4, e o Gukesh de novo jogou o fino. Rei G2 segurando aqui, cai o peão de C4. Parece que as pretas estão se salvando, embora o Caruana ainda não solucionou o problema dessas peças que não conseguem jogar, e o Gukesh jogou aqui o da máquina, que é o lance A4. É um absurdo o tempo inteiro. Rafael, calma lá. Como assim A4? Qual a ideia do Gukesh? É uma ideia difícil, né? De a gente perceber de primeira vista, mas o plano dele é desviar a defesa das pretas da casa de F7. Então ele quer entrar com a torre bem aqui. Então se tu tomar esse peão, o Gukesh quer entrar com a torre, ameaça mate, ameaça também tomar o cavalo. É muito complicado de jogar. O Caruana encontrou uma forma de tentar defender isso, que é o lance dama C6, ó lá, porque ele quer jogar dama G6, que defende a entrada na 7ª e defende também o tema do mate ali em G7, só que aqui o Gukesh joga dama D4, ainda tá de olho nessa ideia, o Caruana faz a ideia dele de defesa, só que esse lance vem com um ponto de interrogação extremamente complicado de tu punir, ainda mais com esse tempo no relógio, que o Gukesh tinha 1 minuto e 38. A partida até aqui toda é perfeita dos dois jogadores, até esse momento, onde o Caruana comete essa sutil impressão, nem é grave demais, tá? É super difícil de punir. O Gukesh aqui, claro, a ideia do Caruana é que ele tá atacando o bispo, tá defendendo a torre, tá defendendo o G7, por que isso é um problema? O Gukesh é que ele gastou tempo, chegou a ter 20 segundos no relógio e encontrou o lance torre F4. Vejam que depois, claro, que o Caruana jogou o dama G6, dá pra perceber ali no Gukesh que ele se move, se mexe de uma maneira que ele percebe que esse lance tem que ter alguma coisa, e ele calcula ali, chega a ter 20 segundos no relógio quando ele joga o lance torre F4, que é o da máquina, o único lance pra tentar punir a posição das pretas. E claro, não é fácil de entender tudo isso que tá acontecendo aqui. Vejam que, claro, uma das ideias do Gukesh é que ele tá tomando o peão de D2, ele quer ficar com um peão a mais, só que é mais do que isso. De uma maneira esquisita, ele conseguiu manter uma dessas duas peças escravizada. Qual, Rafael? O cavalo. Então, com a dama estando em G6, o cavalo das pretas não pode se movimentar, senão tu sempre fica perdendo a dama por causa de bispo F5 e a cravada. Vejam que o Caruana percebeu isso, ele se incomodou, ele tentou sair desse tema, só que o Gukesh não deixou, ele jogou H4, lance muito fino, forçando a dama do Caruana a voltar, porque tem muitas ideias, né? O cavalo não pode sair que tu ainda tá perdendo a dama, e outra, se tu tirar a dama pra qualquer outro lugar, aqui tu fica perdido, porque a dama tinha uma função, que é defender a entrada de torre F7, vejam lá, porque agora quando tu defendeu o mate, tá caindo o teu cavalo e tu perde o jogo. Então ele vai trabalhando as ameaças, mantendo elas e não deixa o cara sair disso, não deixa o adversário se livrar. O Caruana voltou a dama pra G6, agora o cavalo segue cravado e o Gukesh aqui fica com um peão a mais nesse final. A posição ainda é super desconfortável. O Caruana, ele tenta trazer a torre pro jogo, já que a torre pode sair. O cavalo aqui não pode, senão tá perdendo aqui. Só que o Gukesh bota problemas. Olha lá, dama D7, ameacei o cavalo. Se o cavalo sai, tu perde a dama. O Caruana tem recursos, ele tenta esse aqui no desespero, que é, se tu tomar o cavalo, eu troco por esse teu bispo. Só que aqui o Gukesh falou nada disso. Mantém a ameaça no cavalo e, de novo, se o cavalo sai, tu ainda perde a dama. O Caruana encontrou ainda a torre B6, de novo propondo uma troca, que é, eu tomo o cavalo,
mas toma o bispo, então uma troca de peça aqui, tudo apertado no relógio. Aqui o Gukesh joga o fino, que é bispo F7, atacando a dama, ameaçando o cavalo. O Caruana encontra o lance de defesa, que é o lance dama D6, mantendo ainda o cavalo defendido, propondo as trocas. E aqui a gente vai chegar no lance 40, onde eles ganham o adicional no relógio. Só que o Gukesh aqui ele tá melhor, porque ele consegue trocar as damas e ganha mais um peão. Então vejam como ele botou problemas pro Caruana, de modo que o Caruana não conseguiu solucionar esses problemas. E aqui ele entra no final agora com os dois com bastante tempo no relógio, mas o Caruana com 2 peões a menos, e o Gukesh não vai ter nenhuma dificuldade de converter esse final. Olha lá, ele defende o peão dele. E agora, aqui depois de torre F5 e E6, o Gukesh vai trazendo o rei pro centro, e o Caruana aqui já abandonou, porque não tem como salvar um final com 2 peões a menos, com um jogador jogando como está jogando. O Gukesh é coisa realmente assustadora. Vejam aí o momento do abandono, o Caruana não conseguiu segurar o rojão do gênio de apenas 18 anos de idade. E tá no ar a precisão dessas duas máquinas, não tem outra forma de definir. Vejam que o Gukesh jogou ali 97.2 e o Caruana próximo de 92. Então o Caruana jogou firme, jogou realmente como uma engine e cometeu apenas uma imprecisão, um erro na partida do dama G6, e por conta desse erro ele acabou perdendo a partida, cheia de refinamento e cheia de preparações também. Comenta aí embaixo, tá tão impressionado como eu vendo o menino Gukesh jogar, que eu tô curioso pra saber se gostou do vídeo da análise. Não esquece de likear e até os próximos vídeos!